quero então falar sobre missão, exemplo e julgamento. Quando eu falo de missão, eu lembro que o Senhor Jesus chamou os 12 discípulos e a palavra de Deus está dizendo que Jesus deu a eles poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas, né? E ainda Lucas 9, versículo 2, diz que o Senhor os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E lá no versículo 6, nós podemos perceber que Jesus, depois que eles receberam aquela ordem do Senhor Jesus, eles saíram, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Olha a missão que o Senhor deu aos 12. A primeira missão que os 12 apóstolos, 12 discípulos do Senhor receberam foi anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Anunciar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em seguida, Jesus chama os 70 discípulos e dá-lhes uma missão também. A missão, mesma missão parecida com os 12. Agora ele chega para os 70 e Lucas está dizendo que ele designou estes 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada lugar onde ele estava. E o Senhor diz a mesma ordem, deu a mesma ordem para os 70. Curai os enfermos que houver naquela cidade e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Podemos perceber ali 2 áreas que o Senhor Jesus ordenou que atentássemos, que os discípulos atentassem para ela. Anunciar o reino de Deus. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos na dimensão que tem o pregar o Evangelho e também cuidar dos enfermos, curar os enfermos. 2 áreas, falar sobre o reino de Deus e cuidar das pessoas doentes. Quando nós pensamos em enfermos, nós sabemos que a enfermidade ela é física, ela é emocional, ela é espiritual. Quando o Senhor manda os 70 e os 12 e também nos manda cuidar dos enfermos, nós entendemos que as pessoas estão doentes, estão emocionalmente doentes, estão espiritualmente doentes e fisicamente doentes. Então, o Senhor Jesus nos ensinou a dar um atendimento completo, integral ao ser humano. E, fazendo isso, nós já estamos também anunciando o reino de Deus. 2 áreas na questão da missão: curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Quando eu quero falar também, um outro tópico é exemplo. Eu falei de missão, agora eu quero falar sobre o exemplo. E quando eu quero falar sobre o exemplo, eu falo do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo. A palavra de Deus está dizendo que Jesus se destacava por 2 áreas no seu ministério. A primeira era sobre a oração. O Senhor Jesus procurava sempre uma oportunidade para estar a sós com Deus. Ele entrava no barco, se afastava, ele saía de madrugada, subia um monte, ele procurava um momento em que estivesse longe das multidões, das pessoas, para estar a sós com Deus. Jesus tinha uma extrema necessidade de estar primeiramente na presença de Deus, conversando com Deus, orando, tendo seu fortalecimento espiritual. E a segunda característica de Jesus é que ele gastava muito tempo com as pessoas. Olha, em Mateus capítulo 14, versículo 13, diz que Jesus retirou-se no barco para um lugar deserto, sabendo as multidões, vieram seguindo ele. E no versículo 14, ele desembarca, viu a grande multidão, compadece-se dela e cura os seus enfermos. Primeiro, Jesus está procurando estar a sós, no lugar, na presença de Deus, mas a multidão está indo atrás dele
ele olha para a multidão, desembarca e vai encontra aquela multidão. E Mateus capítulo 14 diz que ele se compadeceu daquelas pessoas e curou os seus enfermos. 2 exemplos que nós chamamos a atenção aqui, eu quero chamar a tua atenção, que é o próprio Senhor Jesus que nos ensina. O primeiro é uma vida de oração. Oração quer dizer que eu estou trabalhando, que eu estou caminhando, o meu coração está no altar do Senhor. E eu estou em comunhão com Deus constantemente. E o outro exemplo do Senhor Jesus, que Jesus se preocupava com a necessidade das pessoas. Ele trabalhava no sentido de atender às necessidades das pessoas, alimentando quem tem fome, curando quem estava doente, libertando quem estava possesso de espírito imundo, devolvendo a dignidade àqueles que já tinham sido marginalizados, aqueles que já tinham sido ridicularizados pela sociedade, como ele se aproximou daquela mulher que estava para ser apedrejada, e ele devolve a dignidade, o respeito daquela mulher. Quando ele vai conversar, quando ele vai participar, vai jantar com Zaqueu na sua casa, as pessoas ficaram comentando por que ele come com pecadores, quem é este? E ele está ali tratando o pecador Zaqueu com dignidade. E esse tratamento, esta aceitação, provoca uma transformação na vida de Zaqueu. Este é o exemplo que nós podemos seguir do Senhor Jesus. Um homem de intensa vida de oração e um homem de uma profunda prática de compaixão. Compaixão prática. E o outro exemplo que eu quero passar para vocês, o outro tópico é julgamento. Eu falei sobre missão, sobre exemplo e sobre julgamento. Mas por que eu estou falando sobre julgamento? Porque lá em Mateus capítulo 25, a partir do capítulo 25, a partir do versículo 31, nós temos um texto conhecido que fala que quando o Senhor Jesus voltar na sua glória, os seus anjos vão reunir todos os seus, e como um pastor separa o cabrito das ovelhas, o Senhor vai ajuntar o seu povo, vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e aí vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, para o gozo que está proposto, que os espera. E aí vão perguntar: por quê? Né? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava enfermo e foste me, estava preso e foste me visitar, estava nu e me vestiste. Ah, Senhor, mas quando é que nós fizemos isto para o Senhor? E o Senhor responde: todas as vezes que você fez isto a um dos meus mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus está falando isso para as ovelhas. Quem cuida das pessoas, quem alimenta quem tem fome são as ovelhas. Quem hospeda um forasteiro são as ovelhas. Quem visita um preso na penitenciária, na cadeia, são as ovelhas. Quem veste aquele que está nu, quem dá a água àquele que tem sede, são as ovelhas. E para os cabritos eles vão para o lado esquerdo, que significa que eles vão para a perdição eterna. Os anjos vão saber muito bem quem são as ovelhas e quem são os cabritos. Não vai adiantar dizer que é ovelha naquele último momento, porque os anjos vão saber escolher e levar para junto do Senhor. Então, eu estou falando de uma passagem que é uma passagem de julgamento, mas é uma passagem escatológica, é uma passagem soteriológica e é uma passagem de salvação e de prestação de conta. Eu queria que você prestasse atenção se você está se comportando como uma ovelha ou como um cabrito. Lembra que o Senhor conhece as ovelhas e Ele disse: porque você me visitou quando eu estava enfermo, quando eu estava preso e me deu o que comer. Este é o comportamento das ovelhas. Eu acabei de falar com vocês sobre missão
exemplo e julgamento.